Então vamos lá, nós vamos dar aqui continuidade à nossa história da IBF número 2, que é a história de Débora, todos em um só comando. E a gente parou na parte em que o povo clamou, se arrependeu e Deus ouviu a oração, porque Deus ouve a nossa oração. Então Deus usou a Débora e falou com a Débora, e Débora ouviu a voz de Deus e obedeceu. Débora ouviu a voz de Deus e obedeceu. Então ela mandou chamar um homem chamado Baraque, lá da cidade de Quedes. Olha só. Então Baraque veio, porque Deus já tinha uma estratégia em mente. Deus disse então para o Baraque, para que ele convocasse as pessoas para estarem lutando contra aquele povo, aquele rei, aquele exército que estava maltratando e escravizando o povo de Deus, o povo de Israel. Eles estavam escravizando a ponto do povo não ter mais o que fazer, a ponto do povo estar temeroso, porque se o povo estava comerciando alguma coisa, comercializando, aliás, alguma coisa, se o povo estava plantando e colhendo, eles iam lá e roubavam, inclusive pegavam as suas crianças e escravizavam. O rei Jabim estava maltratando o povo de Deus, mas Deus ama o povo, o seu povo. E aquele povo de Israel clamou ao Senhor. Débora ouviu, chamou Baraque e disse para Baraque convocar um exército também. Só que esse exército não era tão preparado, porque esse exército era formado por agricultores, era formado por comerciantes, eram formados por pessoas simples. Mas com Deus, mesmo sendo simples, nós vencemos, porque nós temos dentro do nosso coração e por nós Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Baraque, mesmo assim, ficou com medo. Baraque, mesmo assim, será? Com dúvidas. Não da voz de Deus, mas ficou com dúvidas se ganharia, porque afinal de contas, aquele outro exército do outro lado, aquele exército mau, tinham muitas pessoas preparadas, tinham muitos carros de ferro, tinham muitos cavalos, eles eram um exército preparado para lutar, e o povo de Israel não era um exército preparado para lutar. Então ele pegou e disse: olha só, Débora, se tu for comigo, eu vou. Mas se tu não for, eu não irei. Então a Débora aceitou, mais uma vez usada por Deus, disse: eu vou com você, mas Deus colocará na mão de uma mulher a vitória, o Cícera, que o Cícera, crianças, era aquele comandante, o comandante tal daquele exército. O Cícera, crianças, era aquele comandante mau. Ele estava sempre à frente do exército de Jabim, do rei Jabim. Ele estava à frente daquele exército, ele era mau, matava as pessoas sem dó. E ele comandava todo aquele numeroso exército. O Cícera, ele tinha em seu poder carros de ferro. Os seus carros de ferro eram 900. E nas rodas daquele carro, crianças, tinham facas. E quem tivesse lutando embaixo ia morrer, porque iam ser esfaqueados. Aquele exército era mau e todos temiam aquele exército. Mas Deus estava com o seu povo e Deus já tinha dado o comando. Qual era o comando de Deus? Todos irem para o Monte Tabor. E todos iriam ficar lá esperando para saber o que Deus ia mandar eles fazer. Porque Deus estava ditando as regras. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos despreocupamos, porque sabemos que o nosso Deus tem a vitória em suas mãos. E o nosso Deus, ele é aquele que guerreia por nós. Então o povo obedeceu.
o nosso querido Baraque. Chamou então lá nas tribos de Naftali. Chamou então todos aqueles que queriam e vieram 10.000. E vieram muitos, muitos acreditaram. Ah, crianças, então eles foram lá para o monte. Então vamos pegar aqui o monte. Eles foram para o Monte Tabor. Olha só, crianças, eles foram para o monte porque era estratégia de Deus. Porque os carros de ferro não subiriam, não poderiam subir ao monte. Então era estratégia daquele exército também dada por Deus para que todo o povo de Israel ficasse aqui no Monte Tabor, enquanto lá embaixo iam ficar os carros de Cícera. Os carros de Cícera não poderiam subir lá no monte. E Cícera, quando ouviu falar que Baraque estava convocando o seu povo para guerrear, então ele chamou não apenas os carros de ferro, mas chamou todo o seu exército. E era muito numeroso aquele exército de Cícera, daquele homem mau. Mas sabe, com Baraque estava o nosso Deus. Com Débora estava o nosso Deus. E se tão somente obedecermos a Deus, nós teremos vitória. E é isso que o povo entendeu. Se tão somente eles obedecessem a Deus, eles teriam vitória. E sabe o que aconteceu? No meio daquela guerra e daqueles carros de ferro, começou então a chover muito forte. Mas choveu tão forte, crianças, tão forte, que os relâmpagos pegavam aqueles carros e derrubavam aqueles carros. E os carros de ferro caíam, e os cavalos não conseguiam então se levantar. E uns morriam esmagados por aquelas facas também cortados, e muitos já estavam morrendo. Foi quando, em um comando da voz de Deus, Deus disse para Débora dizer então a Baraque e dizer: agora vamos lá, desce! E todos começaram a descer de encontro àquele povo que já estava meio cambaleado, já estavam a maioria mortos, já estavam com medo, porque aquela chuva não era qualquer chuva, era uma chuva que tinha também com ela granizos, e muitos granizos estavam então derrubando também aqueles soldados. Aquele exército já estava fraco. Então aquele povo, aqueles 10.000 apenas, desceram com coragem, e à medida que eles foram descendo, Deus foi dando a vitória. À medida que eles acreditavam, que eles tinham fé, aquela obediência fez com que eles fossem vitoriosos, e eles venceram aquela guerra. O Cícera, quando viu o que estava acontecendo, ele estava perdendo aquela guerra, então ele começou a fugir. Então ele fugiu, e ele foi, e cansado já, ele encontrou e avistou de longe uma tenda, e essa tenda era de uma mulher. Essa mulher, crianças, conhecia Cícera. O esposo dela conhecia Cícera. Eles eram amigos. Mas olha, o Cícera e aquela mulher que estava lá se encontrou. Então ele chegou e pediu logo água, pediu algo, e aquela mulher não tinha. Mas aquela mulher, ela foi usada também tremendamente para que aquela estratégia tivesse êxito, para que aquela guerra tivesse vitória. Nós devemos estar aptos, capacitados para ouvir a voz de Deus. Aquela mulher também ouviu, e foi um instrumento valioso nas mãos de Deus, porque ela conhecia, ela ouviu já falar de Deus. O Deus dos exércitos que abriu o mar vermelho. O Deus dos exércitos que fez com que o Josué conquistasse a terra de Canaã. Ela conhecia e certamente cria que o nosso Deus era o Deus da vitória. E sabe o que ela fez? Ela então, crianças, ofereceu um copo de leite. Porque ela disse: eu não tenho água, mas eu tenho aqui um pouquinho de leite coalhado.
É tipo iogurte, crianças. E nesse odre aqui ela encheu o copinho, deu para ele estava deveras cansado e foi, ó, dormir, descansar. Mas Deus tinha um propósito naquela situação também, porque Deus ainda tinha profetizado através da Débora algo em especial. Você lembra? Ele disse que entregaria nas mãos de uma mulher aquela vitória. E sabe o que era a vitória para aquele povo? Era derrotar todos, mas também, principalmente, aquele que estava comandando aquele exército. O líder daquele exército tinha que ser morto, porque senão ele poderia fazer outros e outros exércitos. Então, nós tinha para vencer uma guerra que destruía o líder daquele povo. E aquela mulher, então, convidou o homem a deitar na sua tenda. Mas não podia dormir em tenda de mulher nenhum homem. Mas também, ó, o Cícera foi esperto. E certamente, se eu entrar na tenda dessa mulher, ninguém vai procurar, porque homem nenhum pode entrar na tenda de uma mulher. E ele disse assim: olha, se alguém perguntar por mim, não diga que você não viu ninguém, não diga que eu estou aqui. E foi assim. E você quer conhecer agora o que aconteceu? Será que ele ficou dormindo? Vamos conhecer então a terceira parte dessa história?